Eu peguei meu caderno pra planejar as metas de 2026 e aí eu tava pensando sobre isso. E eu percebi que muitas vezes a gente coloca na nossa vida metas que não são nossas. São expectativas que a gente tá tentando atender e que não necessariamente refletem aquilo que a gente é ou aquilo que a gente deseja. Eu decidi que em 2026 eu vou fazer diferente. Eu quero metas que façam sentido pra mim, pro meu coração, pra minha vida, que me aproximem de mim, que não sejam metas que me esgotem e me suguem ao invés de me fazer crescer. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês metas reais para 2026. Essas metas são muito mais internas, como por exemplo, melhorar a minha forma de ouvir o outro, né? Do que aquelas metas que a gente está acostumado a ver. Comprar um carro, comprar uma casa. Não que eu não tenha esses desejos, mas eu decidi fazer metas mais sobre como eu quero viver e quem eu quero ser do que o que eu quero ter necessariamente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você já se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificação para receber conteúdos novos e vamos falar das metas. Primeira coisa que eu quero dizer é que se eu estiver olhando para baixo é porque eu fiz a anotação das metas aqui no computador e aí eu tô lendo, porque no caderno é meio ruim de ler, que eu sou meio ceguinha, então aí eu anotei no computador, tá? Então a meta número 1 é começar o dia com presença. E o que significa isso? O meu trabalho exige que eu esteja muito tempo conectado ao celular. E geralmente eu já acordo de manhã olhando o celular pra ver se tem alguma mensagem, alguma coisa que ficou pra trás enquanto eu tava dormindo, enfim. E eu gostaria de, a partir de agora, não pegar o celular nas primeiras horas da manhã. Eu acordo às 5 e entro no trabalho às 7. Então eu gostaria desse período de 5 às 7 estar consciente, mas sem pegar o celular, né? Acordar, me arrumar, fazer café, arrumar meu filho para ir pra escola e organizar o que eu tiver que organizar em casa, mas pegar o celular só no momento que eu estiver lá no serviço. Cheguei no meu trabalho e tudo bem. A meta número 2 é reduzir as distrações. Então a ideia aqui é não utilizar redes sociais antes do almoço. Talvez essa meta seja um pouco mais fácil de cumprir, porque eu já não tenho Instagram, a única rede social que eu utilizo é o TikTok e o YouTube, mas eu também quero incluir aqui não usar aplicativos de compra antes do almoço, como Shein, Shopee, Mercado Livre, que são coisas onde o tempo que a maioria das pessoas gastam no Instagram, eu gasto nesses aplicativos, então eu não quero utilizá-los. Às vezes, né, a gente acaba olhando ali o celular e mexendo e saindo do foco. Então, eu quero uma manhã mais focada. Minha meta como eu trabalho presencial durante a manhã, é estar presencialmente ali no meu trabalho nesse período, tá? A meta número 3 é não acumular o que não é necessário. Disse isso eu depois de comprar 1 milhão de cadernos. Sim. Mas isso não vale só para coisas, roupas, sapatos, mas também para relações, para compromissos, para funções. Às vezes a gente acaba preenchendo alguma coisa que falta com esse excesso, né? Falei para vocês que eu fico muito nos aplicativos de compra, não necessariamente comprando, mas passando a tela ali, né? Olhando as coisas. E então eu quero questionar o que é supérfluo, o que é necessário. Quero viver aquilo que eu realmente quero ter aquilo que eu realmente vou usar, sabe? A meta 4 é impor limites saudáveis. Então, eu quero criar esses limites saudáveis, aprender a dizer não com serenidade, com consciência, principalmente no trabalho. Porque toda vez que a gente tenta agradar todo mundo, a gente se perde de si mesmo.
Então, eu fico esgotada, ressentida, porque no final das contas eu tentei agradar aquela outra pessoa e eu não recebi um retorno como eu achava que deveria receber. Recentemente, eu fiz um exercício, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, que é o finge até você ser, né? Que é basicamente você criar um personagem sobre quem você quer ser e aí ficar ali naquele personagem até, tipo, fazendo aquilo como se você estivesse atuando naquele personagem até você ser aquele personagem, né? E aí, num dos exercícios sobre isso, eu tinha que preencher o que essa pessoa que você quer ser tolera e o que essa pessoa que você quer ser não tolera. E foi muito difícil colocar no papel o que eu não tolero, quais são os meus limites, até onde eu aceito ir, sabe? E aí você tem que ampliar isso, pensar até onde você tem que ir no seu trabalho, até onde você aceita ir na sua vida pessoal, com seus amigos, com seus familiares. Então foi bem difícil, mas foi bem legal, bem libertador, e aí conciliou também com essa meta que eu tenho pro ano que vem. A meta 5 é prestar atenção de verdade. É você estar presente naquele momento, né? Então, por exemplo, eu vou estar no trabalho, eu quero estar presente no trabalho, né? Tudo que a gente consome o tempo todo vira parte de nós. Então, a gente está sempre bombardeado por conteúdo e por informação o tempo todo. Eu quero fazer algumas pausas ao longo do dia para não estar com muita coisa, mas para respirar e sentir aquele momento, o dia, sabe? E evitar esse excesso de informação que só vai acumulando, mas não vai informando ou não vai fazendo não tem propósito, entendeu? A meta 6 é viver com propósito. É uma meta que não é um plano, né? Ela não tem um passo a passo, né? Mas é para fazer escolhas alinhadas com esses critérios e com essa pessoa que eu quero ser, sabe? Quando a gente coloca intenção nas coisas, tudo em volta da gente muda. As ações deixam de ser automáticas e passam a ser uma expressão daquilo que a gente quer ser e do nosso caminho. Essas são as minhas metas para 2026. São metas simples, mas para mim são metas muito profundas e fazem muito sentido com quem eu quero ser. Eu quero um ano muito verdadeiro, muito leve, muito pessoal, sabe? Muito meu. E no próximo vídeo eu vou explicar o que eu vou fazer para conseguir cumprir essas metas. Porque se você só cria as metas e não cumpre, é um plano fadado ao fracasso. Não adianta você colocar uma meta. Vou dar um exemplo material. Eu quero comprar uma casa. Para você comprar uma casa, você precisa dar uma entrada, precisa ter uma renda. Se você não tem nenhuma das duas coisas e não tem um plano como conseguir essas duas coisas, você nunca vai conseguir uma casa. Então, eu tenho um plano de como eu vou conseguir cumprir essas metas. E aí eu vou deixar para gravar isso num próximo vídeo, tá? Então, se você também tá buscando alguma coisa assim, me conta aqui nos comentários qual a sua meta pro ano que vem. Meta verdadeira, aquela meta que você não contou pra ninguém e ela tá aí no fundinho do seu coração.